Constatado o número legal de vereadores, declaro aberto os trabalhos da 34ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. Convido o vereador Rodrigo Birkle para efetuar a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Salmo 108. Comunicamos que, a fim de substituir o cargo, às 8h30 desta manhã, do dia 15, o vereador Luiz Renato Schaeffer fez transmitir o cargo de presidente da Câmara Municipal a minha pessoa, ou seja, vereador Osório Antunes dos Santos, no que assume a presidência da Casa até o dia 19 de outubro, e assume o cargo de vereador em seu lugar o senhor Arlindo Strain, suplente do PMDB, aliás, MDB, que fica dispensado da realização do juramento em razão de já ter feito nesta legislatura. Comunicamos também que o vereador titular Rodrigo Birkle, PP, reassume sua cadeira nesta Casa Legislativa no mês no que na sua cadeira nesta Casa de Lei, no que deseja desde já um bom retorno aos trabalhos legislativos. Em prosseguimento, colocamos em votação a ata da 33ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa desta legislatura. Os vereadores que eu concordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado a ata em sequência aos trabalhos, solicitamos o primeiro secretário para que realize a leitura do expediente recebido pela Câmara Municipal de Vereadores. Ofício oriundo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. Convite. Pelo presente, convidamos Vossa Senhoria a participar da 4ª Jornada Internacional Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade, realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, tendo as inscrições gratuitas de 1º/9/2018 a 15/10/2018, através do site do comitê. Sendo realizado no dia 18 e 19/10, no auditório da Unijuí, Campo Santa Rosa, tendo como programação manhã, credenciamento e acolhida, após as 9 horas, abertura da 4ª jornada, às 9h30, painel Fórum Mundial da Água, com o painelista Fernando Setembrino Cruz Meireles. Após painel Fórum Alternativo Mundial da Água, com o painelista Sérgio Cardoso. Na parte da tarde, doenças de vinculação hídrica. Às 13h30, também do dia 18. Dia 19, a partir das 8h30 da manhã, uma mesa redonda com evolução do licenciamento ambiental do Rio Grande do Sul. À tarde, a partir das 13h30, mesa redonda, implicações da resolução CONSEMA 372/2018 no licenciamento ambiental. E à noite, dia 19, painel Impactos do descarte de óleo de cozinha no ambiente e seus processos de reciclagem.
Painelista da Copersol. Às 21h30, encerramento. Todos estão convidados a participar. Senhor presidente, nos usos das prerrogativas conferidas ao Poder Legislativo pela Lei Orgânica Municipal, bem como os termos do artigo 102 do Regimento Interno dessa Casa, essa Câmara Municipal, dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar substitutivo ao projeto de lei número 06/2018, que tramita desde março nesta Casa, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação do sistema de monitoramento por câmaras nas escolas da rede municipal, com gravação e arquivamento de imagens nas condições que especifica. A apresentação do referido substitutivo é motivada pelas razões apresentadas na justificativa, em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, bem como os artigos 59 e 61 da Constituição Federal. Isto posto, requer que nos termos do regimento interno, que o substitutivo do PL 06/2018 seja submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Santa Rosa, 11 de outubro de 2018, vereadora Sônia Conte, da bancada do Partido Comunista do Brasil. Projeto de lei oriundo do Executivo Municipal, projeto de lei número 35, de 15 de outubro de 2018, dispõe sobre o Distrito Industrial Multissetorial Urich-Mask, revoga a Lei 5.188, de 6 de fevereiro de 2015 e dá outras providências. Nos usos, senhor presidente, nos usos das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica de Santa Rosa, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o incluso projeto de lei número 35 de 2018 dessa data, que dispõe sobre o Distrito Industrial Multissetorial Urich-Mask. Revoga a Lei 5.188, de 6 de fevereiro de 2015 e dá outras providências, o que faça em conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo número 4.428, de 9 de maio de 2018, e de acordo com os fundamentos aqui especificados nas justificativas encaminhadas em aditamento a esse e nos documentos que o acompanham. Destarte, de início, salienta-se que, considerando as constantes mudanças e presentes dinâmicas socioeconômicas, o Poder Executivo, por meio da Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, em colaboração com os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o COMUD, vem realizando uma série de estudos e debates acerca das políticas públicas vigentes e afetas à área de desenvolvimento econômico no âmbito de Santa Rosa. E bem assim, foi identificada a necessidade de adequar, aprimorar e otimizar a legislação que trata do denominado Distrito Industrial Multissetorial Urich-Mask, atualmente regido pela Lei Municipal número 5.188, de 6 de fevereiro de 2015. Com efeito, em decorrência desses trabalhos, por intermédio do projeto de lei em pauta, estão sendo propostas alterações substanciais na lei municipal que trata do Distrito Industrial Multissetorial Urich-Mask, destacando-se, em síntese, o que segue. A. O texto legal foi reorganizado com a divisão específica de capítulos e seções, tudo de forma a sistematizá-lo de forma otimizada. B. Foram parametrizadas de forma objetiva, exaustiva, as responsabilidades das ações de organização, gerenciamento, administração, coordenação e fiscalização da utilização, funcionamento e desenvolvimento do local. C. Está sendo prevista a possibilidade da participação das pessoas jurídicas ou naturais interessadas na área, a responsabilidade de custear os investimentos, inclusive no que permite ao território, à infraestrutura e ao serviço necessário para a ampliação, adequação, implantação e funcionamento do local. D. A política de incentivos e benefícios foi reorganizada, prevendo-se que estes serão concedidos, em regra, por meio de chamamento público. E. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o MUD, teve suas competências e responsabilidade claramente definidas. F.
O procedimento de habilitação, seleção e formação dos incentivos e benefícios foram sistematizados. G. Os critérios, responsabilidades das partes, os encargos a serem assumidos, prazos de execução e as cláusulas de reversão foram reorganizadas de forma objetiva. E H. Inseriu-se no texto propugnado novas disposições finais e transitórias para o local. Nesse contexto, entende-se que as alterações propostas, uma vez implementadas, proporcionarão ao Poder Público Municipal a atuação mais efetiva no que concerne os contínuos esforços relacionados às políticas públicas relacionadas à atração de investimentos, movimentação da economia local e regional e, por conseguinte, a geração de emprego e renda. Dito isto, enfatiza-se que as demais explicações pertinentes e pontuais em relação à proposta em textilha estão detalhadas nos documentos encaminhados de maneira adicional ao projeto de lei em referência. Desta forma, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações com posterior submissão ao plenário dessa egrégia Câmara Municipal, para apreciação e votação pelos seus integrantes, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Seguem anexos os documentos necessários para a correta avaliação e instrução do processo legislativo perante a Casa do Povo e a sociedade santarrocense. Por fim, destaque-se que os instrumentos que acompanham o projeto de lei detalhem os motivos, finalidades e pertinentes aspectos jurídicos e legais da proposição em evidência e, com amparo nesses, recomenda-se a observância do trâmite do regime normal previsto no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Luiz Renato Kreutz Schaeffer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Rosa, no exercício do cargo de prefeito municipal. Seriam esses os expedientes, senhor presidente. Fica fora os líderes do fala da líder do bancada, fica fora. Até para você. Senhores vereadores e vereadoras, como existe um acordo do senhor presidente, vereador Renato Schaeffer, que hoje está assumindo como prefeito, eu estou substituindo, de que não vai ser usado durante o período eleitoral os 3 minutos de explicação pessoal e os 3 minutos de representantes de bancadas. Mas, especialmente hoje, a pedido do vereador Rodrigo Birkle e do Arlindo Strain, então eu solicito aos vereadores que então abrimos lá no final os 3 minutos que lhe dão direito nas explicação pessoal para cada um deles. Então, eles querem falar uma palavrinha com os nobres colegas vereadores. Então, agora seguimos o rito normal. Passamos agora ao espaço regimental da ordem do dia, com a palavra primeiro secretário para efetuar a leitura de parecer e respectivos projetos que se encontram pronto para discussão e ou apreciação e votação. Próximo 6 emendas sobre a apertivo tá tudo desempate, né? Sim, tudo. Vai? Tudo. Só. Parecer sobre o projeto de lei número 19, substitutivo número 1, de 1º de outubro de 2018, com regime de urgência aprovado em 1º/10 de 2018, projeto oriundo do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mais Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Assunto: dispõe sobre a constituição e organização do sistema de previdência social dos servidores públicos no âmbito do município de Santa Rosa. Parecer pela aprovação. O projeto de lei número 19, de 18/6 de 2018, tem origem do Poder Executivo Municipal.
dispõe sobre a constituição e organização do sistema de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos no âmbito do município de Santa Rosa e da outras providências. Em 1º/10/2018, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa substitutivo número 1, o qual foi lido na sessão legislativa. Em sua manifestação, o chefe do Poder Executivo informa que foram empreendidos os atinentes exames e vislumbradas as adequações pertinentes, procedendo-se ato contínuo na compatibilização e readequação redacional da proposta legislativa. Ao analisar o referido projeto de lei e seu substitutivo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania resolve efetuar emendas as quais serão adequadas aos princípios fundamentais da técnica legislativa quando da redação final, após a sua aprovação. Seção 1 da Diretoria Executiva. A emenda supressiva no artigo 11. Parágrafo único. Os membros da mesa da Diretoria Executiva exercerão suas atividades pelo período de 2 anos, admitidas reconduções. No artigo 11 também, uma emenda aditiva no parágrafo 1º e parágrafo 2º, sendo elas: os membros da Diretoria Executiva exercerão suas atividades pelos períodos de 2 anos, admitidas reconduções. Parágrafo 2º, é obrigatória já a partir do processo eleitoral de 2019 a renovação de no mínimo 1/3 dos membros da diretoria executiva. Seção 2 do Conselho Deliberativo, artigo 16, uma emenda modificativa, no parágrafo 3º. É obrigatório já a partir do processo eleitoral de 2019 a renovação de no mínimo 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo. E uma emenda aditiva no mesmo parágrafo, no artigo 16, parágrafo 10. No ato de posse como membro do Conselho Deliberativo, será necessária a comprovação de escolaridade mínima de ensino fundamental ou equivalente. Na seção 3 do Conselho Fiscal, no artigo 18, uma emenda modificativa em seu parágrafo 3º. É obrigatória, já a partir do processo eleitoral 2019, a renovação de no mínimo 1/3 dos membros do Conselho Fiscal. Também uma emenda aditiva no parágrafo 18, no artigo 18, parágrafo 9. No ato de posse, como membro do Conselho Fiscal, será necessária a comprovação de escolaridade mínima de ensino médio ou equivalente. No que tange a competência de iniciativas, o projeto encontra-se... No que tange a competência iniciativa do projeto, encontra-se perfeitamente adequado ao ordenamento jurídico vigente, sendo revestido de constitucionalidade e legalidade, estando apto para sua apreciação e deliberação. Com base na análise do projeto de lei e efetuadas as devidas emendas, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos encaminham ao plenário para para a única discussão e votação do projeto com parecer favorável para sua aprovação. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2018, vereadores Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva e Neuci Dani, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, vereadoras Sônia Conte, Márcia Carvalho e vereador Máximo Martins Timirinho, da Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Nós temos aqui também uma emenda de plenário. Excelentíssimo senhor vereadores e vereadoras, venho pelo presente apresentar a emenda modificativa na redação do parágrafo 2º do artigo 16, que trata sobre o mandato dos integrantes do Conselho Deliberativo, e na redação do parágrafo 2º do artigo 18, que trata sobre os mandatos integrantes do Conselho Fiscal, do projeto de lei número 19 de 2018, em seu substitutivo número 1, de 1º de novembro de 2018, que dispõe sobre a constituição e organização do sistema de previdência social dos servidores públicos no âmbito do município de Santa Rosa, o qual teve o regime de urgência aprovado em 1º de outubro de 2018, para suprimir a expressão até,
constante nos 2 parágrafos, ficando os mesmos com as seguintes redações. Emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 16, o qual ficará com a seguinte redação. Os conselheiros exercerão mandato de 2 anos consecutivos, admitidas reconduções. Emenda modificativa no artigo 18 do parágrafo 2º, ficando com a seguinte redação. Os membros do Conselho exercerão mandato de 2 anos consecutivos, admitidas reconduções. Justificativas. A manutenção de mandato de 2 anos faz bem ao Instituto de Previdência, sendo o mesmo de forma adotada desde o início das atividades até os dias de hoje. Uma vez que os integrantes da diretoria e dos conselhos poderão manter sua liberdade de expressão e opinião, sempre na defesa dos interesses do Instituto dos servidores. De igual forma, a possibilidade de troca ou destituição de integrantes do Conselho não é possível, pois os mesmos são eleitos, caso dos representantes de servidores e dos aposentados e pensionistas. Assim como é no sistema de controle interno, onde os servidores designados exercem mandato também deve permanecer junto ao Instituto de Previdência. Atenciosamente, Neucidane, vereador da bancada do Partido Progressista. Pode ser colocado em conjunto as emendas. Pode? Senhores vereadores e vereadoras, eu consulto ao plenário. Nós temos várias emendas, que todos os vereadores e vereadoras têm conhecimento, e mais agora a emenda do vereador Dani. Eu faço uma sugestão como presidente dessa casa, de que as primeiras emendas elas sejam votadas em bloco. Tá? Logicamente que está aberto para discussão o projeto, e a do vereador Dani deixamos por último, daí, porque ela está em separada mesmo. Ou o senhor quer incluir junto? Pode ser em bloco? Tudo, né? Então tá bom. Tá. Algum vereador gostaria de se inscrever? Se não houver inscrição, eu coloco em votação as emendas. As emendas elas já foram lidas pelo secretário, acho que todos os vereadores e vereadoras ouviram, senão eu solicito que o secretário faça a leitura novamente. Tá? Não havendo necessidade, então eu coloco em votação todas as emendas do projeto oriundo do Executivo, projeto número 19, de 18 de junho de 2018. Substitutivo número 1. Certo, senhores vereadores e vereadoras? Então, nesse momento, eu coloco a votação de todas as emendas do projeto, em bloco. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em votação o projeto com as emendas. Não, foi junto, foi em bloco. Foi em bloco? Foi em bloco. O vereador Dani solicitou que fosse em bloco. Agora eu vou repetir, eu coloco em votação o projeto com as emendas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto, secretário. Parecer projeto de lei número 26, de 6 de agosto de 2018, oriundo do Legislativo Municipal. Projeto para 2 discussões e posterior votação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Dispõe sobre denominação de via pública urbana na Vila Balneária. Parecer pela aprovação. O presente projeto de lei número 026 de 2018, de autoria do vereador Márcio Martins Timirinho, da bancada do Partido Progressista, dispõe sobre a denominação de via pública urbana na Vila Balneária e da outras providências. Em sua justificativa, o vereador proponente expõe as razões para solicitar a denominação das vias públicas, fazendo a juntada do projeto de lei de documentos que instruem o referido projeto de lei, bem como
abaixo-assinado dos moradores e ainda a declaração do logradouro fornecido pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. Informa que fora motivado pelos moradores visando corrigir a denominação da via, criando um facilitador às empresas responsáveis pela entrega de correspondência e demais encomendas. A Comissão de Constituição e Justiça da ANIA verificou que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto para a sua apreciação. Dessa forma, encaminhamos ao plenário para 2 discussões e posterior votação. Sala das sessões, 15 de outubro de 2018. Vereadores Cláudio Schmidt, Delmar Dado Silva e Neucidane, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Esse projeto, senhor presidente, oriundo do Legislativo, é para 2 discussões e encontra-se na primeira discussão. Esse projeto é oriundo logicamente, do Poder Legislativo. Ele está em discussão, mas é a primeira discussão. Algum vereador gostaria de discutir? Não havendo nenhum interessado, ele volta na próxima sessão. Parecer sobre o projeto de lei complementar, número 139, de 3 de novembro de 2018, oriundo do Executivo Municipal. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, mais Comissão de Fiscalização, Controle e Obras e Serviços Públicos. Altera a lei complementar número 118, de 28 de agosto de 2017. Parecer pela aprovação. O presente projeto de lei complementar número 139, de 13 de outubro de 2018, é de iniciativa do Poder Executivo Municipal e pretende alterar a lei complementar número 118, de 28 de agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Participativo do Desenvolvimento Sustentável do município de Santa Rosa, estabelecendo diretrizes de ordenamento, orientações e controle do desenvolvimento em todo o seu território municipal e da outras providências. Em sua justificativa, o chefe do Poder Executivo argumenta que, apesar de o plano diretor ter sido sancionado e promulgado há pouco mais de um ano, nesse pequeno espaço de tempo se revelou como ferramenta jurídica indispensável na consolidação dos novos paradigmas e concepções delimitadas no processo de desenvolvimento urbanístico e social do nosso município. Por tratar-se do PLC que altera o plano diretor, nossa legislação vigente indica a tramitação através de cronograma especial, fato esse que foi cumprido por essa Casa Legislativa. Em audiência pública realizada no dia 13/10, houve por parte do Executivo explanação das alterações aos participantes e, baseado nesta audiência, foi sugerido ao Poder Executivo que modificasse alguns artigos e redações. O que, acolhido pelo Executivo através da mensagem retificativa, número 1, do PLC 139, de 8 de outubro de 2018, a qual assim está redigida. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei complementar PLC 139 de 2018, de 3 de setembro de 2018, que altera a lei complementar número 118, de 28 de agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Sustentável do município de Santa Rosa, estabelecendo diretrizes e ordenamento, orientação e controle do desenvolvimento em todo o seu território municipal e da outras providências, tem sua redação alterada na forma abaixo grafada. 1. Onde lê-se. O artigo 3º. Fica alterado o capítulo 4 do título 5º da Lei Complementar número 118, de 28 de agosto de 2017, passando os seus artigos 48, 49 e 50 a vigorar de acordo com os seguintes termos. Artigo 48. O Poder Executivo Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do direito de construir mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme dispõe do Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesse plano diretor, e ou mediante lei específica. Parágrafo 1º. Áreas passíveis de outorga onerosa de potencial construtivo adicional, demarcadas pelo mapa 6G desse plano diretor, são aquelas onde o direito de construir poderá ser exercido acima dos correspondentes índices
de aproveitamento e taxa de ocupação previsto no zoneamento constante nos adendos 2A e 2B dessa lei complementar, observando sempre os parâmetros desses adendos. Parágrafo 2º. É permitida a aplicação de índice de aproveitamento superior em até 20%, aquele máximo estabelecido para o imóvel. Parágrafo 3º. É permitida a aplicação da taxa de ocupação superior em até 20%, aquela máxima estabelecida para o imóvel, computável uma única vez em relação à superfície desse, com a consequente redução proporcional da taxa de permeabilidade. Parágrafo 4º. É permitida cumulativamente a aplicação dos índices previstos nos parágrafos 2º e 3º desse artigo, aqueles máximos estabelecidos para o imóvel, hipótese na qual o cálculo será efetivado no sentido de computar o acréscimo de cada um desses. Parágrafo 5º. A concessão de outorga onerosa do direito de construir dependerá de contrapartida financeira a ser revertida para as ações definidas para os recursos do Fundo Municipal de Habitação, Planejamento e Gestão, sendo que em todos os casos deverão ser previstas medidas mitigatórias, construtivas, urbanísticas e ou ambientais para suprir as extrapolações dos índices incidentes. Artigo 49. A contrapartida financeira que corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional será calculada segundo as seguintes equações. Parágrafo 1º. Na hipótese da aplicação de índice de aproveitamento superior àquele máximo estabelecido para imóvel, utilizar-se-á fórmula definida como BF igual a T vezes VN vezes IP vezes IR, onde: inciso 1º, BV, benefício financeiro. Inciso 2º, AT, área total do terreno. Inciso 3º, VN, valor venal do metro quadrado do terreno. E inciso 4º, IP, diferença entre o índice de aproveitamento pretendido e o índice de aproveitamento básico permitido. Inciso 5º, IR, índice de redução de 0,3. Parágrafo 2º. Na hipótese da aplicação da taxa de ocupação superior àquela máxima estabelecida para o imóvel, utilizar-se-á a fórmula definida como BF igual a T vezes VN vezes TO vezes IR, onde: inciso 1º, BF, benefício financeiro. Inciso 2º, AT, área total do terreno. Inciso 3º, VN, valor venal do metro quadrado do terreno. Inciso 4º, TO, diferença entre a taxa de ocupação pretendida e a taxa de ocupação básica permitida. E inciso 5, IR, índice de redução de 0,3. Parágrafo 3º. Na realização do computo da fórmula delimitada no parágrafo 1º desse artigo, o valor do metro quadrado de terreno será fixado conforme o valor venal da terra nua do imóvel não edificado, consoante utilizado pela Fazenda Pública Municipal para fins de base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Parágrafo 4º. Na realização do computo da fórmula delimitada do parágrafo 2º desse artigo, o valor do metro quadrado de terreno será fixado conforme o valor venal utilizado pela Fazenda Pública Municipal para fim de base de cálculo do Imposto de Tramitação de Bens Imóveis, ITBI e TVI. Parágrafo 5º. O valor venal como contrapartida do beneficiário no momento da expedição da licença de construir poderá, a critério do Poder Executivo, ser efetuado em parcelas mensais sucessivas e devidamente corrigidas no prazo da licença de obras expedidas, e no máximo em 36 parcelas, ficando o respectivo habite-se condicionado à quitação de todas as parcelas. Parágrafo 6º. O atraso do pagamento do valor apurado como contrapartida do beneficiário
implica na incidência sobre o montante de multa equivalente a 10%, além da atualização conforme prescrição no Código Tributário do município. Parágrafo 7º. O saldo devedor remanescente será o objeto de prosseguimento da cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição da dívida ativa, conforme o caso. Parágrafo 8º. O Poder Executivo deve notificar os proprietários dos lotes que houverem efetivado o aumento de potencial construtivo para que procedam à sua regularização. Parágrafo 9º. Os proprietários dos lotes a que se refere o parágrafo 8º desse artigo terão o prazo de 180 dias após a notificação para procederem à regularização com o registro das respectivas matrículas de imóvel e encaminhamentos dos projetos necessários. Artigo 50. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação, Planejamento e Gestão Participativa. Parágrafo único. A Fazenda Pública Municipal deve inscrever na dívida ativa o valor correspondente à outorga onerosa do direito de construir referente ao acréscimo edificado nos casos em que o proprietário notificado não houver procedido à regularização do imóvel no prazo estipulado. 2. Leia-se. No artigo 3º fica alterado o capítulo 4º do título 5º da Lei Complementar nº 118, de 28 de agosto de 2017, passando seus artigos 48, 49 e 50 a vigorar de acordo com os seguintes termos. Artigo 48. O Poder Executivo Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente os exercícios do direito de construir mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme dispõe o Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos pelo plano diretor e ou mediante a lei específica. Parágrafo 1º. Área passível de outorga onerosa de potencial construtivo adicional demarcadas no mapa 6G desse plano diretor são aquelas onde o direito de construir poderá ser exercido acima dos correspondentes índices de aproveitamento e taxa de ocupação previstos no zonamento constante nos adendos 2A e 2B dessa lei complementar, observando sempre os parâmetros desses adendos. Parágrafo 2º. É permitida a aplicação de índice de aproveitamento superior em até 20%, aquele máximo estabelecido para o imóvel. Parágrafo 3º. É permitida a aplicação de taxa de ocupação superior em 20%, aquela máxima estabelecida para imóveis, computável para a única vez em relação à superfície desse, com a consequente redução proporcional da taxa de permeabilidade. Parágrafo 4º. É permitido cumulativamente a aplicação dos índices previstos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, aqueles máximos estabelecidos para o imóvel, hipótese na qual o cálculo será efetivado no sentido de computar o acréscimo de cada um desses. Parágrafo 5º. A concessão da outorga onerosa do direito de construir dependerá da contrapartida financeira a ser revertida para as ações definidas para os recursos do Fundo Municipal de Habitação e Planejamento e Gestão. Parágrafo 6º. O projeto construtivo deverá apresentar solução técnica compatível com a extrapolação dos índices incidentes. Artigo 49. A contrapartida financeira que corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional será calculada segundo as seguintes equações. Tá. Parágrafo 1º. Na hipótese da aplicação dos índices de aperfeiçoamento, aproveitamento superior àquele máximo estabelecido para o imóvel, utilizar-se-á forma definida como BF-AT vezes VN vezes IP vezes R, onde, inciso 1º, BF, benefício financeiro, segundo, AT, área total do terreno, inciso 3º, VN, valor venal do metro quadrado do terreno, inciso 4º, IP, diferença entre os índices de aproveitamento pretendido e o índice de aproveitamento básico metido, e inciso 5º, IR, índice de redução 0,3.
Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação da taxa de ocupação superior àquela máxima estabelecida para o imóvel, utilizar-se-á a forma definida como BF igual a AT vezes VN vezes TO vezes IR, onde BF, benefício financeiro, inciso 1º, BF, inciso benefício financeiro, inciso 2º, AT, área total do terreno, inciso 3º, VN, valor venal do metro quadrado do terreno, e inciso 4º, TO, diferença entre a taxa de ocupação pretendida e a taxa de ocupação básica permitida, inciso 5º, IR, índice de redução de 0,3. Parágrafo 3º. Na realização do cômputo da fórmula delimitada no parágrafo 1º desse artigo, o valor do metro quadrado de terreno será fixado conforme o valor venal da terra nua para o imóvel não edificado, consoante utilizado pela Fazenda Pública Municipal para fins de base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU. Parágrafo 4º. Para computar na forma delimitada do parágrafo 2º desse artigo, o valor do metro quadrado do terreno será fixado conforme o valor venal utilizado pela Fazenda Pública Municipal para fins de base de cálculo do Imposto de Tramitação de Bens Imóveis, ITBI. Imposto de transmissão, de Bens Imóveis, ITBI e TVI. Parágrafo 5º. O valor a ser pago como contrapartida ao beneficiário no momento da expedição da licença de construir poderá, a critério do Poder Executivo, ser efetuado em parcelas mensais sucessivas e devidamente corrigido no prazo da licença de obras expedidas e, no máximo, em 36 parcelas, ficando o respectivo habite-se condicionado à quitação de todas as parcelas. Parágrafo 6º. O atraso no pagamento do valor apurado como contrapartida do beneficiário implica na incidência sobre o montante da multa equivalente a 10% além da atualização conforme prescrição do Código Tributário do município. Parágrafo 7º. O saldo devedor remanescente será objeto de prosseguimento da cobrança judicial de ajuizamento ou inscrição na dívida ativa conforme o caso. O parágrafo 8º. O Poder Executivo deve notificar os proprietários dos lotes que houverem efetivado o aumento de potencial construtivo para que procedam à sua regularização. Parágrafo 9º. Os proprietários dos lotes a que se refere o parágrafo 8º desse artigo terão o prazo de 180 dias após a notificação para procederem à regularização com registros das respectivas matrículas do imóvel e encaminhamentos dos projetos necessários. Artigo 50. Os recursos auferidos na adequação da ortoga onerosa do direito de construir serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação, Planejamento e Gestão Participativa. Parágrafo único. A Fazenda Pública Municipal deve inscrever na dívida ativa o valor correspondente à ortoga onerosa do direito de construir referente ao acréscimo edificado, nos casos em que o proprietário notificado não houver procedido à regularização do imóvel no prazo estipulado. Artigo 2º. O projeto de lei complementar PLC número 139 de 2018, de 13 de setembro de 2018, que altera a lei complementar número 118 de 28 de agosto de 2017, que institui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Sustentável do município de Santa Rosa, estabelecendo diretrizes de ordenamento, orientações e controle do desenvolvimento em todo o seu território municipal e da outras providências, fica acrescido dos artigos 6A, 6B, em conformidade com o que segue. Artigo 6A. Fica alterada a redação dos incisos 17 e 19. Nos parágrafo 1º, artigo 166 da Lei Complementar número 118, de 28 de agosto de 2017, passando esses a vigorar de acordo com os termos que seguem. Artigo 166, parágrafo 1º. Tem que dar uma apertadinha, que está muito barulhento. Inciso 17. Avenida Flores da Cunha, da rótula do entroncamento da Avenida Expedicionário Weber com a Avenida Buricá, até a Avenida Pedro Schwertz, após a Rua Flores da Cunha, até a Rua Norte, abrangendo também os quarteirões que para ela fazem frente, exceto a fração do lote urbano número 2, os lotes urbanos números 3 a 11 da quadra número
5 e os trechos definidos como área especial no mapa 5 dessa lei complementar. Inciso 19. A Avenida Pedro Schwertz, em ambos os lados, a partir da Rua 3 de Outubro até a Rua Tarquínio de Oliveira, abrangendo também os quarteirões que para ela fazem frente, exceto a fração do lote urbano número 2 e os lotes urbanos número 3 a 11 da quadra número 5. Artigo 6b. Fica alterada a redação do inciso 12 do parágrafo 3º, artigo 166 da Lei Complementar número 118, de 28 de agosto de 2017, passando este a vigorar de acordo com os termos que segue. Artigo 166, parágrafo 3º. Inciso 12. A fração do lote urbano número 2 e os lotes urbanos número 3 a 11 da quadra número 5 do bairro Cruzeiros, inserido no quarteirão formado pelas avenidas Pedro Schwertz e Augusto Pestana, pela Rua Norte e pela faixa de domínio da RFSA. Artigo 3º. Os demais dispositivos e anexos do projeto de lei complementar número 139 de 2018 e de 13 de setembro de 2018 permanecem como originalmente apresentados. Analisando os referido projeto de lei complementar, no que diz respeito à iniciativa de proposição, encontra-se totalmente respaldado, respeitando a nossa Carta Magna, como também a lei orgânica do município. Deve-se considerar também que o projeto de lei se encontra revestido de todos os aspectos formais, legais e constitucionais, estando apto a ser deliberados pelos nobres edis dessa Câmara Municipal. Em decorrência dos fatos expostos acima, após a análise do PLC 139 de 2018, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emite parecer favorável para a aprovação. Baseado no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e analisando o projeto de lei complementar em tela, a Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos resolve acompanhar o parecer favorável, emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, manifestando-se favorável à aprovação. Dessa forma, encaminhamos ao plenário para 2 discussões e posterior votação com parecer favorável à sua aprovação. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2018. Vereadores Cláudio Schmidt, Delmarda do Silva, Neucidane, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vereadoras Sônia Conte, Márcia Carvalho e vereador Márcio Martins de Timirinho, da Comissão de Constituição, Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Esse projeto, senhor presidente, é para 2 discussões e posterior votação e encontra-se na primeira discussão. Senhores vereadores e vereadoras, esse projeto é oriundo do Executivo de número 139. Ele se encontra aberto para discussão. Algum vereador ou vereadora gostaria de discutir o projeto? Não havendo, ele retorna na próxima sessão. Seriam esses, senhor presidente, os projetos para a ordem do dia. Não havendo mais nenhum projeto para leitura e votação dos senhores vereadores, como combinado anteriormente, como não tem matéria hoje, em virtude da sessão que o nosso plenário já está lotado, a sessão especial do Paulo Freire, o combinado então foi que 2 vereadores vão usar 3 minutos, mais 3 minutos para explicações pessoais. Então eu logo convido o vereador Rodrigo Birkle para usar a tribuna. Obrigado, Dado. Boa noite a todos. Prometo ser bem sucinto. Eu pedi esses 3 minutos em virtude de repente eu estar ocupando essa cadeira que eu conquistei na eleição de 2016 e fui convidado pelo prefeito a assumir a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a qual me orgulha muito e provavelmente retornarei. Agradeço a presença, o plenário está cheio.
Quando acompanhei meu pai, muitas vezes o plenário não tinha ninguém. Que bom ver a casa cheia, é a casa do povo, é a casa das leis. Seria importante todo mundo acompanhar aqui. Esse ano, para mim, não foi muito fácil, assim, foi um ano bem puxado, fatos, acontecimentos na minha vida, que acabou por eu não estar conseguindo concluir bem os meus afazeres do dia a dia. Então, retorno à Câmara agora para colocar algumas coisas em ordem. Agradeço principalmente a minha família, que sempre me apoiou e esteve comigo nos momentos mais difíceis que passei. E prometo honrar os 1.104 votos que conquistei da melhor forma possível. Ao vereador Dani, ao qual contribuiu muito para a minha eleição também, apesar de concorrermos junto, né? Ele foi colega do meu avô, que ficou 16 anos nessa casa, ele foi colega do meu pai, que ficou 16 anos nessa casa também, e eu, se Deus quiser, também concluo meu mandato em 2020. Meu pai hoje não está mais com nós, não conseguiu concluir o mandato dele, que conquistou também em 2016 na cidade de Jari, que era o 5º mandato dele de vereador, mas para nós como família é um orgulho, não é uma sequência, é uma sequência de bom trabalho. Agradeço ao Osório por me liberar esses 3 minutos e vou encerrar com uma frase: o sofrimento melhora os bons ou piora os maus. Quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida, não viveu. Muito obrigado a todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra, 3 minutos, vereador Arlindo Strain. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e essa plateia presente hoje aqui, da minha parte, só agradecer, né, esse momento, mais essa oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento democrático no nosso município, né, onde a cedência do prefeito Alcides Vicini cedeu ao Renato Scheffler, presidente dessa casa, assumir como prefeito. E para nós também, para nossa comunidade, sempre é bom, né, a gente poder assumir esse nosso cargo. O meu é diferente do Birkley. Eu sou o 3º suplente do meu partido, por isso eu agradeço ao Paulo, à Adriana, que me cederam esse espaço, né? E ao meu partido, que sempre valoriza a gente que está na suplência, que mesmo assim, de uma ou de outra forma, a gente ajuda o partido e ajuda também o município e a sua comunidade. Então, só meus agradecimentos, senhor presidente, os vereadores e ao partido. Então, obrigado. Ficou muito grato, vereador Rodrigo, o vereador Arlindo, que tem uma admiração especial por Vossas Excelências. Não havendo mais inscritos, Uma questão de ordem, presidente. Verifiquei que o vereador Schmidt assinou a lista de presença, porém não participou das votações, então gostaria que constasse em ata. Será feito. Não havendo mais inscritos, damos por encerrada a presente sessão ordinária, no que também aproveitamos o ensejo para deixar convocados os senhores vereadores e vereadoras, para que se façam presente na 35ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de outubro, às 18 horas, bem como comunicamos que, em instante, iniciaremos a sessão especial em homenagem ao Dia dos Professores, oportunidade em que se fará a entrega do diploma Paulo Freire. Neste momento, encerro a presente sessão.